Ok, voltamos. O pessoal já está aí, tá? O Padre Jorge já chegou, daqui a pouco o Marco também lá da OAB. Daqui a pouco você vai saber o que está acontecendo agora aqui na TV Diário. Negócio muito bacana, muito legal mesmo. Ou seja, a participação, a sociedade se organizando, é o que a gente está falando aqui. As associações de moradores, que na época houve, ainda existe a Federação das Associações, que praticamente acabou. Não existe mais representante nos bairros. Sim, e isso é muito ruim, né? As associações de moradores, elas tinham um papel muito forte na política. Até porque, exatamente, por exemplo, no município, aquele bairro ali que tem associação de moradores, aquela parte do bairro que também tem uma associação e tudo, elas vão trabalhar, vão em cima dos vereadores, vão em cima do prefeito, exigem, querem mudança, mostram uma força política muito grande, só que elas foram acabando. Né? E, para mim, um dos motivos delas terem acabado é exatamente o fato dessas associações passarem a ser utilizadas pelos políticos. Né? Em que sentido? Você passa a ter cabo eleitoral como presidente da associação, e ele eterniza ali. Né? E esse tipo de situação faz com que os moradores não sejam mais representados. Né? E não poderia ser dessa forma. Quando eles passam a não ser mais representados, eles não dão mais a menor importância para a associação. É muito ruim para ele mesmo, que ele não percebe, o cidadão em si não percebe. Por que é muito ruim? Porque quando ele vai falar com o prefeito, ele é um voto. Quando a associação de moradores vai falar com o prefeito, querendo ou não, na cabeça do prefeito, o prefeito quer voto. É isso que ele quer. Político, ele quer voto. Na associação de moradores, é um grupo de pessoas, um grupo de eleitores que estão ali, dizendo que ele está errado. Então, isso tem uma força muito maior. Mas isso, infelizmente, se enfraqueceu muito. E a sociedade precisa ver isso e começar a mudar esse processo. Ela precisa começar a mudar. Se você olhar historicamente, né, muitos lugares melhoraram porque as associações de moradores daquele local foram muito fortes e começaram a exigir do poder público. O poder público teve que agir, não teve outro jeito. Só que isso está se acabando, está se enfraquecendo cada vez mais, infelizmente. Você tem exemplos aqui em Teresópolis que se divide. A feirinha, por exemplo, a Ferarte lá no alto. Feirinha, né? Que Ferarte não pode mais usar esse nome. A feirinha. A gente erra tanto que até... Você sabe da história da Ferarte? Não sei. Eu sei que não pode, mas... A Ferarte era feira, Ferarte, esse nome era nosso, né? Um camarada lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de algum lugar lá do Rio Grande do Sul, registrou o nome dele, o nome da feirinha. Aí não pode mais dar. Nós deixamos o nome Ferarte, nós perdemos. Tá? O cara foi esperto, né? Registrou o nome dele, acabou, ninguém mais pode usar. Se quiser, tem que comprar dele. Mas a feirinha, por exemplo, ela tem uma associação, mas essa associação já se abriu em 2 ou 3. Então, eles não conseguem se entender. Isso aconteceu também nos bairros, nas regiões, nas localidades. Né? E muito por conta disso, porque aí cada um resolve, eu vou apoiar esse grupo, então eu vou apoiar os feirantes ali da feirinha, eu vou apoiar um grupo político. Então eu vou fazer tudo, eu vou usar essa associação para aquele grupo político. A partir do momento que eu faço isso, que eu passo a usar essa associação para o grupo político, quem não faz parte desse grupo, quem não quer fazer parte desse grupo, e está corretíssimo em não querer, independente de que lado for, se não é a ideologia dele, ele se afasta, e aí ele começa a criar outros. Quando, na verdade, essa associação tinha que ter um único objetivo, ver os interesses dos feirantes. Se ela faz isso, ela consegue unir todo mundo e consegue ser cada vez mais forte. Quando ela não faz, ela vai se dividindo, não tem outro caminho, não tem outro jeito. E você acha que isso tem solução a médio prazo? A médio prazo, sim. A curto prazo, eu acho muito difícil. Mas a médio prazo, sim, desde que a sociedade comece a perceber isso e as pessoas comecem a entrar nessas associações e comecem a entrar nas associações de modo geral com esse intuito, com esse objetivo. Né? Por exemplo, a OAB, qual eu faço parte? Qual é o objetivo principal da OAB? É a defesa do advogado, dos interesses da advocacia, de modo geral. Ela tem que participar da política? Tem, só que ela não pode escolher um lado na política. O lado dela é a advocacia. Quando ela se afasta disso, você começa a ter essas divisões e enfraquecimentos. Então, a sociedade precisa fazer isso. A mesma coisa a associação de moradores. Qual o interesse da associação de moradores? A associação de moradores da Quinta Lebrão, por exemplo, o interesse é batalhar pelos moradores da Quinta Lebrão. Se ela começa a usar isso para outra finalidade, ela só vai enfraquecer. Eu acredito que a sociedade vai começar a entender dessa forma e vai começar a participar desse processo de novo com a ideia que era lá no passado, lutar pelos moradores. Por quê? Vai chegar um ponto que a sociedade vai perceber, do jeito que está, não está funcionando, só está piorando.
E é o que a gente está vendo hoje já. Hoje a gente já está vendo isso, a ponto dessas associações se enfraquecerem. As associações que começam a ter essa visão de novo, elas voltam a crescer. E elas voltam a ser representadas, a representar aquele povo. E o povo começa a perceber e seguir, né? E seguir o caminho dela. O que a sociedade precisa entender isso, e essas associações também, elas não podem ser cooptadas pelo poder público, pela política que está ali. O político tem a sua associação, que é o partido político. A sua ideologia está ali. Ele se afastou disso, porque ele só precisa do partido político para se eleger, mais nada, para ter a estrutura dele para ele ganhar a eleição, e começou a usar essas associações. E muitos líderes delas passaram a aceitar, permitir por seus próprios interesses. Isso só fez enfraquecer. Mas acredito que a sociedade, uma hora, vai voltar a criar de novo essas associações dessa forma. Como ela fez no passado, elas só surgiram por isso. Sim. Então, a sociedade, percebendo isso, ela vai fazer. O grande problema é, quanto mais o povo se afastar da política, menos ele vai entender isso e menos ele vai querer mudar essa realidade. Eu vou te fazer uma pergunta tão difícil de responder, porque é complicado, porque isso dá debate e eu já apanhei muito por causa disso. Você acha que a igreja seria fundamental numa reorganização da sociedade? Sim, a igreja ela é mas as fundamental. Pessoas defendem, uma grande parte das pessoas defende. Igreja não pode ser política, não pode se meter em política. Exatamente. E ela é. E ela é. A igreja é política. Exatamente, a igreja é política. O que, por exemplo, eu defendo, a igreja ela não tem que dar palanque para candidato. E Sim. Por quê? O trabalho da igreja, vamos botar a igreja cristã, o trabalho da igreja é dar palanque a Jesus Cristo. Acabou. Perfeito. Né? Então ela não pode dar esse palanque. Só que ela tem que participar do processo político, porque as pessoas que estão ali, elas participam querendo ou não. Né? Então ela não tem que dizer qual candidato que vai votar, em quem vai apoiar, ela não tem. Mas quando ela vê alguma injustiça acontecendo na sociedade, ela tem que participar. E o que a igreja muitas vezes tem feito? Ela tem se omitido em relação a isso. Muitas vezes ela só diz assim, não, eu tenho que fazer minha ação social. Mas quando o prefeito faz alguma coisa errada, eu não vou falar. Eu não vou me envolver, porque eu não posso me envolver com política. E aí é um outro problema que está acontecendo. Porque aqueles que usam a igreja como palanque eleitoral estão crescendo cada vez mais e também vão começar a fazer com que essas igrejas deixem de ser representadas. As pessoas deixem de acreditar na igreja, porque ela perdeu o objetivo dela. Ela está perdendo o objetivo dela, muitas vezes. Dizer que a igreja não tem que participar é um erro muito grande. Ela tem que participar. A questão é como ela tem que participar. O que eu vejo ela tem que participar da política, sim. Cobrando, ela tem que cobrar. Exigindo mudanças, sim. Ela tem que mostrar o que ela acredita e lutar por isso. Ela tem que fazer isso. Ela faz parte do processo. O que ela não pode é simplesmente se omitir, como muitas vezes ela fez e muitos fazem, muitos líderes religiosos acreditam nisso. E eles simplesmente se afastam. Nós temos alguns países que a igreja acabou. Sim. Né? Posso citar exemplo. Hoje a igreja acabou na Venezuela. A igreja acabou na Guatemala. Tá? A igreja acabou na Nicarágua. Tá, tudo bem, são países menores. Tá? Mas lá na Rússia, por exemplo, a igreja é o que o Estado permite. Sim, na Rússia, a igreja é o que o Estado permite. Na China não tem igreja. Não. Eu fiz uma mini palestra há tempos atrás, Ricardo, lá na Missão Metodista Meudon, em que eu fui falar sobre a Coreia do Norte. Me coube, eu tinha que falar, foi uma festa de nações, eu tinha que falar sobre a Coreia do Norte. E quando eu disse que a Coreia do Norte, que o povo de hoje, da Coreia do Norte, nunca ouviu falar de Jesus, ou melhor, não foi o termo que eu usei, não. Eu falei, eles não sabem quem é Jesus Cristo, não sabem quem é Deus. E a divindade para eles é o presidente da Coreia, o líder lá, o coreano, o ditador. Aí as pessoas na igreja se assustaram, mas então é um povo pecador? Eu falei, não é um povo pecador. É que eles nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Então eles não sabem que Jesus Cristo existiu, eles não sabem nada de Deus, porque lá não se fala em religião. Então, os últimos 50 anos da Coreia, eles não ouviram falar. Então, como é que você vai falar de Jesus Cristo se você nunca ouviu falar dele? Você não sabe quem é.
E aí as pessoas, não sei se eles conseguiram entender, mas eu tentei passar isso. A Coreia eu tiro como exemplo, né? Que a igreja acabou na Coreia. Acabou na Coreia. E é um processo que vai acontecendo. Por quê? A partir do momento que o político em si... O político ele tem um objetivo, obter o poder. Esse é o objetivo dele. Isso não pode... a gente não pode achar que é diferente. Não. O político que quer... Político que eu digo, político profissional e tudo, o que ele quer é o poder. E não está errado em querer, ele quer o poder. Né? Ele quer ocupar o governo para ele comandar. Agora, quando ele faz isso, e as igrejas, de um modo geral, elas se omitem, elas não participam disso, e o político, quando ele consegue ocupar esse poder, e ele não precisa mais das igrejas, e aí você tem muitos líderes que apoiam o político, que fazem campanha dentro da igreja, tudo isso, daquele político específico. E eu digo político assim, o nome específico, eu não estou dizendo ideologia. A igreja vai ter a sua ideologia e tem que ter. Mas quando ela começa a fazer isso, a hora que ele não precisa mais porque ele ocupou o poder, ele vai acabar. Por quê? Porque quando ele ocupa esse poder, ele vai querer permanecer no poder. E a igreja, uma hora, ela vai rebater, porque uma hora ela vai querer trocar aquela pessoa. Isso eu falo de igreja, eu falo das associações de modo geral. Uma hora ela vai querer mudar aquilo. Sim. Né? E aí, a hora que ela tenta mudar, o que ele faz? Ele tira essa instituição do processo. Quando a igreja ela perde o seu objetivo principal, né, no caso das igrejas cristãs, de modo geral, é Jesus Cristo, quando ela perde esse objetivo e começa a dar muito mais ênfase ao candidato e não realmente a uma mudança da sociedade de um modo geral, quando ela quer mudar isso, quando ela vê que aquela pessoa está com um poder gigantesco e ela quer mudar, as pessoas que participam dela não acreditam mais nela. E aí ela é enfraquecida internamente e externamente por aquele que quer continuar no poder. E isso aqui daria para ficar aqui a manhã inteira falando isso. Né? Mas assim, isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos países em que a igreja já acabou, foi exatamente isso. O processo, se você olhar, ele acontece muito dessa forma. Ele ocupa o poder, ele não precisa mais. O que o político quer é o poder, é isso que a gente tem que ter em mente. Quando ele não precisa mais utilizar aquele instrumento, e aquele instrumento pode sim ser um instrumento que vai tirá-lo do poder, ele vai tentar acabar com o poder. Quando a gente está num país democrático, e as igrejas entendem esse processo, as igrejas começam, né, a ser realmente participantes do processo democrático ali, do processo da sociedade. E exigir quando deve exigir, ou concordar quando deve concordar, tipo, aquele político está fazendo da forma que tem que ser. Então, ok, temos que aplaudir ele. Quando não está, a gente tem que rebater, aí a história começa a mudar. É uma igreja forte. Esse processo que está acontecendo, por exemplo, no próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as igrejas muitas delas foram cooptadas pela política, de um modo geral. E elas estão morrendo. Internamente, elas estão morrendo. Você tem muitas igrejas crescendo, mas você tem as igrejas históricas ali dos Estados Unidos que elas estão acabando. A Batista, por exemplo? A Batista, por exemplo, é uma. Né? Porque ela passou a dar muito mais ênfase a um candidato, muito mais ênfase ao mundo político ali, eleitoral. Mundo político eleitoral, não mundo político, mas mundo político eleitoral. E esqueceu o principal objetivo dela. Quando ela precisou chamar a população para voltar a fazer isso, a população falou de uma certa forma, dizendo assim, você não me representa mais. Então, ele cria uma outra igreja, né, porque ele entende que a política tem que mudar, ou então ele simplesmente encerra essa participação dele na política. As igrejas enfraquecem e, no final das contas, é tudo que o poder quer. Porque se eu enfraqueço todas as instituições, eu estou sozinho ali. Ninguém tem como me tirar. Muito grave. É. É muito grave. A gente vai debater, vai continuar falando sobre isso, porque Teresópolis tem que participar e você tem que fazer isso de dentro da sua casa. Você tem que começar com essa política de mudar a nossa maneira de pensar e de agir com referência à política. Porque a política ela existe, não tem como fugir dela. Ah, mas eu não quero saber de política, mas quem vai dirigir Teresópolis daqui para frente é outro político. Obrigado, querendo Ricardo. Ou não, ele vai participar. Obrigado, irmão. Ele volta quarta-feira que vem. Nós estamos em cima da eleição. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Debate dia 27 e daqui a pouco a gente vai entrar num assunto muito importante. Está aí a OAB. Já estão aí. O Padre Jorge já está aí. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o cidadão que mora nas ruas. A gente volta já.